Graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Nós vivemos em um lugar onde grande parte das pessoas, mas é uma grande parte mesmo, são descendentes de pessoas que sofreram muito. Em 1500, os portugueses chegaram até o Brasil. Chegaram até aqui, esse país onde nós moramos, onde nós vivemos. E não foi só os portugueses que chegaram. Muitos sefarditas, que são judeus da Península Ibérica, chegaram no Brasil também. Em 1535, chegou no Brasil o primeiro navio cheio de escravos. E por 353 anos, muitos escravos foram trazidos à força para o Brasil. Negros lá da África. Então, grande parte das pessoas hoje são descendentes dos judeus sefaditas e também dos negros que vieram da África. Sabemos que tem muitos hoje no Brasil que são descendentes de europeus, dos italianos, dos alemães, principalmente lá no sul de Minas, principalmente lá no sul do país. Mas aqui para o Nordeste, Sudeste e Nordeste, a grande maioria são descendentes dos negros que vieram da África e dos judeus sefaditas que fugiam da Inquisição. Os judeus sefaditas, eles eram perseguidos pela Santa Inquisição. Muitos eram forçados a se converter ao catolicismo. E eles ganhavam o nome de cristãos novos. Eram os anuncins. E estes judeus, muitas vezes, eles não se convertiam, mas eles fingiam que convertiam para poderem viver. Porque nessa época, esses judeus eram mortos, perseguidos pela Inquisição espanhola e portuguesa. E os negros que vieram da África, que eram trazidos e vendidos como escravos nos portos brasileiros? Eles sofriam, só tinham o direito de trabalhar de sol a sol, viviam muitas vezes em senzalas, que eram muitas vezes lugares escuros, projetados apenas para impedir a fuga. E eles sofreram muito, eram tratados muitas vezes como animais. É por isso que eu disse, grande parte das pessoas que hoje vivem aqui nesse país, principalmente no Sudeste e no Nordeste, são descendentes de pessoas que sofreram muito. Sofreram demais com a perseguição dos homens. Sofreram muito com o sofrimento causado pela escravidão e pela perseguição também. Agora, hoje, nós temos que lembrar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que existe algo que persegue as pessoas também. Só que aí, essa perseguição não é só para os judeus sefaditas, não é só para os negros, para os escravos. Esse sofrimento não é só para os judeus e para os negros, que foram os nossos antepassados. De muitos de nós. Existe algo que persegue, existe algo que luta para escravizar e escraviza e traz muito sofrimento. Você sabia que muitos hoje são escravos? Muitos hoje
são tratados como animais também, mesmo que não há mais a escravidão no Brasil. Em 1888, acabou a escravidão no Brasil. Já não há mais a perseguição contra os judeus. Mas você sabia que muitos hoje são escravos? E muitos hoje sofrem? E muitos hoje se sentem perseguidos? E eu vou dizer para você o que tem perseguido todo mundo, o que tem feito muitas pessoas sofrerem. O diabo e principalmente o pecado. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Veja que Satanás, ele quer tragar as pessoas, ele quer matar as pessoas. Está escrito em João capítulo 10, versículo 10, Jesus ele disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo ele quer destruir tudo de bom, ele quer acabar com a vida das pessoas. Então ele persegue, ele é um perseguidor e ele escraviza as pessoas. E nós sabemos que o diabo não age sozinho, ele age com o pecado, trazendo a tentação. O pecado é aliado do diabo. Nós podemos ver que o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 11, Jesus ele vai dizer o seguinte, veja só. Jesus ensinando a orar, ele diz, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Veja aqui que o mal aqui é o maligno, é o diabo. Ele está associado com os pecados, porque ele é o tentador. Ele é o tentador. As pessoas pecam, mas existe um tentador. E o diabo tentou até o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que os nossos pecados são a favor do nosso inimigo. Os nossos pecados são a favor daquele que veio para nos destruir, para nos causar a morte. Os pecados das pessoas, e todos são pecadores, todos pecaram, atesta o Evangelho. E aqui em Hebreus capítulo 12, diz assim, eu vou ler na Bíblia CF, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o quê? E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu quero ler para você também na Bíblia literal do texto tradicional, que é a tradução mais literal que há para o português da palavra de Deus. Veja o que está escrito. Portanto, também nós, uma tão grande nuvem tendo nós de testemunhas nos rodeando, havendo nós deitado fora todo o peso e o pecado, o qual pecado tão facilmente cerca, enreda e imobiliza. Veja que esta palavra significa mais do que rodear, mas cerca, enreda e imobiliza. Veja que o pecado é uma força maligna que nos cerca, que nos enreda e nos imobiliza. Muitas pessoas hoje estão imobilizadas, estão heredadas, ou seja, enganadas, né? Estão cercadas, presas pelo pecado. Mas Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Devemos nos arrepender, devemos fugir do pecado. Por quê? Porque o pecado é a causa de muito sofrimento desnecessário.
posso dizer que não é nem de muito somente, mas de todo sofrimento desnecessário. O pecado, seja da pessoa, ou seja de outras pessoas, sempre é o causador da morte, sempre é o causador do sofrimento, da escravidão. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em breve Jesus vai voltar. E uma das coisas maravilhosas que Ele vai fazer é nos libertar da natureza pecaminosa. Jesus já nos libertou da culpa do pecado, da penalidade, da condenação do pecado. E Ele nos libertará no momento do arrebatamento. Ele nos livrará. Ele nos livrará da natureza pecaminosa. Guarde esta palavra no teu coração. Amém? Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.